Olá, bom dia, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, aula de História, dia 22 de março de 2021. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de História. Então, corre, pega os livros de vocês. Com os livros em mãos, vocês irão abri-los na página 31. Então, na página 31, nós temos como título da nossa aula os marcos de memória da cidade. Então, como nós estamos falando sobre cidade, vamos resgatar um pouco da nossa cidade. O nome da nossa cidade é Lago da Pedra. Já perguntaram para alguém por que Lago da Pedra recebe esse nome? Qual nome ela teve antes desse nome? Se esse nome foi o primeiro? Então, perguntem às pessoas mais velhas da casa de vocês, pessoas que conhecem a história, e busquem por que Lago da Pedra recebe esse nome. Então, se vocês voltarem lá no início da história, nós tínhamos um lago, bem onde se encontra ali o centro da cidade, um lago bem grande, né? Dentro desse lago, próximo desse lago, nós tínhamos uma pedra. Então, foi daí que surgiu, né, a ideia de colocar o nome da cidade de Lago da Pedra. Então, vamos buscar cada coisa, rua, hospitais, escolas, praças, tudo que é público tem um nome. Sabem como é o nome da praça do centro da cidade? Sabem como é o nome do nosso estádio? Sabe como é o nome da sua escola? Sabe como é o nome do hospital de Lago da Pedra? Dos dois, né? Porque agora nós temos o outro. Então, busquem se perguntar por que é aquele nome, por que escolheram aquele nome. Muitas das vezes é o nome de uma pessoa, e o nome dessa pessoa é uma forma de homenagear. Pode ser uma pessoa que teve uma história, né, dentro da cidade, uma pessoa reconhecida, por isso que o nome de uma escola, o nome de uma praça é o nome de uma pessoa X, em forma de homenageá-la, certo? Então, na página 31, nós temos uma imagem muito interessante. Se vocês observarem a imagem aí no livro de vocês, nós temos a imagem de uma praça. E nessa praça, o que é que vocês estão vendo? Tem verde, tem árvores, tem os bancos, que geralmente todas as praças têm. Mas nós temos aí uma estátua e tem uma mulher. Então, essa mulher, possivelmente, ela tem um nome e ela foi escolhida para estar ali, às vezes, pela sua história de vida. Foi uma pessoa que contribuiu para a história daquela cidade. Se nós formos aqui no centro da nossa cidade, nós temos também uma estátua. A estátua de um homem. E ela representa o quê? Por que foi colocado a Praça Valdir Filho? Por que tem a imagem de Valdir Filho no nosso centro da nossa praça, em Lago da Pedra? Então, nós não vamos aprofundar porque vocês irão depois me contar, tudo bem? Então, vamos lá, na página 31, temos assim. Já reparou que nos espaços públicos de sua cidade, frequentemente placas, esculturas, praças, obras grandiosas, escolas, hospitais e ruas carregam o nome de pessoas que realmente existiam. Então, dentro de Lago da Pedra, nós temos algumas avenidas. E essas avenidas têm nome de pessoas. Então, nós não vamos aprofundar falando de cada uma, porque depois vocês irão me contar, certo? Nós temos esses nomes não são escolhidos ao acaso. Então, esse nome aqui é bonito, eu vou colocar o nome nessa rua. Porque esse nome aqui ele é diferente, eu vou colocar numa praça. Não é assim que nós homenageamos. Nós colocamos o nome de uma pessoa que participou, que participa, né, da história, uma pessoa reconhecida, o que foi que ela fez, quais foram, né, o trajeto dessa pessoa para que ela seja homenageada. Nós temos mais à frente, cada monumento público conta parte da história do município e também da pessoa que empresta o nome a ele. Então, quem está lá, quem foi homenageado,
é porque tem uma história, né, a se zelar, tem uma história para contar. Então, é uma pessoa importante. Nomear uma praça, uma estátua ou um hospital com o nome de alguém é uma forma de homenagem à pessoa, por sua influência ou contribuições para o desenvolvimento da comunidade. Por meio do estudo de uma obra pública e do nome que ela carrega, podemos descobrir mais sobre a comunidade em determinado momento histórico e compreender o motivo da homenagem. Então, no caso, a nossa cidade, nós temos um centro comercial e nós temos uma praça pública no centro de Lago da Pedra. Como eu havia comentado, né, vocês sabem que lá tem uma escultura, uma estátua de um homem chamado Valdir Filho. Por que Valdir Filho foi escolhido para estar ali naquela praça? Será que ele foi importante? Qual o papel dele? Qual a contribuição dele, da família dele dentro da cidade? Então, é a partir daí que nós, quando vamos buscar o porquê, o motivo, é que nós descobrimos algo a mais. Então, o que é a história? A história é você buscar lá do comecinho, entender, compreender, para você saber, né, sobre e o porquê que foi escolhido. Então, não é qualquer pessoa que vai receber o nome de uma rua, de uma praça. Ela tem que contribuir para a história daquela, no caso, cidade, certo? Então, dentro da educação, o nome de uma pessoa que vai, o nome de uma escola, aquela pessoa também contribuiu, o nome de uma praça, de uma rua, de uma avenida. Então, a cidade de Lago da Pedra já é uma cidade que não é muito pequena, já é um tamanho, né? E nós temos avenidas, escolas, hospitais e vocês sabem que tudo, né, tem um nome. Mas por que aquele nome? É isso que eu quero que vocês descubram, certo? Então, a nossa aula de hoje, como é os marcos de memória da cidade, você irá, com a ajuda de um adulto, pesquisar, buscar fontes, o porquê. Por exemplo, eu vou colocar a Avenida Vieira de Mello, um exemplo. Ou vou colocar o Hospital Regional Rubens Jorge, que foi inaugurado há pouco tempo aqui em Lago da Pedra. Então, se eu escolho ele, eu vou escolher também contar um pouco da história de quem eu escolhi. Quem foi Rubens Jorge? Quem foi, no caso lá da Avenida Vieira de Mello, quem foi Vieira de Mello? Aí tem nome de escolas, tem nomes de praças, de ruas. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão buscar, né, contar o porquê aquele monumento, aquele espaço público recebeu aquele nome. Então, não precisa ir muito a fundo. Então, você pode perguntar às pessoas mais velhas que está dentro da família, né? Um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma tia, e buscar saber o porquê. O que foi que aquela pessoa fez de importante, contribuiu para receber aquele nome, né? Ser homenageada. Quem queria ter aqui uma praça com o seu nome, uma rua com o seu nome? Todo mundo, né? É uma forma também de ser homenageado. Então, quando pessoas ouvirem, aquela pessoa fez isso e aquilo, por isso que ela foi homenageada. Ela foi importante por isso, ela fez isso, ela trabalhou nisso, certo? Então, vocês vão buscar o nome pode ser qualquer espaço público, pode ser uma rua, uma praça, ou até mesmo a rua de vocês, a escola próxima de vocês, uma praça, um hospital, uma escola, e você vai colocar, ela recebeu o nome porque essa pessoa, ela foi homenageada porque ela contribuiu de certa forma para isso, para aquilo, certo? Então não é difícil, você vai pedir apenas ajuda para alguém e vão, depois de feito, né, essa busca, o porquê, o motivo, vocês irão fazer também a resolução da atividade da página 32, certo? Então, vai ser como se fosse duas atividades. Uma no caderno, que é que você vai buscar
o porquê do nome daquele espaço público, por que aquela pessoa foi homenageada, o que ela fez, e em seguida você irá resolucionar a atividade da página 32, tudo bem? A primeira questão é com relação ao nome da escola. Como a escola de vocês é o Criança Feliz, nós temos aí, não é nome de pessoas, né? Tem uma história, né? Mas depois a gente vai entender por que Criança Feliz, certo? Então, como não tem homenagem, você já pode responder que não, né? E fazer a atividade da página 32, beleza? Então, nós encerramos aqui, que todos tenham uma tarde abençoada de terça-feira, bons estudos, tchau, tchau, beijos!